Se liga só, pessoal, pois desse lado aqui a gente tem o PlayStation 5 normal, desse outro lado aqui a gente tem o novo PlayStation 5 Pro, e esses dois consoles estão conectados nessas TVs de resolução 4K. E a minha ideia com esse vídeo aqui é contar para vocês como é que está sendo a minha experiência utilizando o PlayStation 5 Pro, e ao mesmo tempo eu vou mostrar para vocês várias imagens comparativas, e eu acredito que muitas dessas imagens vão te surpreender bastante. E já adianto para vocês que nos próximos dias eu vou fazer pelo menos mais um vídeo com o PlayStation 5 Pro, onde eu vou chamar várias pessoas diferentes para ver se elas conseguem identificar a diferença na qualidade de imagem entre o PlayStation 5 normal se comparado à versão Pro, e eu já adianto para vocês que o resultado desse vídeo vai ser bem surpreendente. Então já aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem esse próximo vídeo. Mas então vamos lá, pessoal, como é que está sendo a minha experiência até o momento com o novo PlayStation 5 Pro? E eu confesso para vocês que antes de ligar o Play 5 Pro, eu pessoalmente estava um pouco desanimado, porque na internet eu estava vendo várias pessoas falando que o Play 5 Pro era inútil, que a diferença era super mínima se comparado ao Play 5 normal, e recentemente eu vi alguns sites publicando que alguns jogos estão inclusive rodando pior graficamente no Play 5 Pro se comparado ao PlayStation 5 normal, e esse monte de informações tinha me deixado bem desanimado. Mas de qualquer forma, a partir desse momento, eu vou mostrar para vocês os resultados dos nossos próprios testes. E vale dizer que para esse vídeo aqui, eu testei 5 jogos diferentes, e todos esses jogos eu testei no modo desempenho, que para quem não conhece é aquele modo de imagem que roda os jogos a 60 quadros por segundo. E eu só testei os jogos no modo de desempenho porque a grande promessa do PlayStation 5 Pro é conseguir rodar os jogos a 60 quadros por segundo, mantendo uma boa qualidade de imagem. Então o foco desse vídeo aqui é rodar os dois consoles no modo a 60 quadros por segundo e ver na prática se realmente o PlayStation 5 Pro consegue ter uma grande vantagem no visual se comparado ao Play 5 normal. E o primeiro jogo que eu testei foi o Homem-Aranha 2, e eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso com o resultado, especialmente em relação à qualidade de imagem a longa distância. E eu sei que por essas imagens que vocês estão vendo agora, é quase impossível notar alguma diferença. No entanto, quando a gente dá um zoom na imagem, como vocês estão vendo agora, fica bem nítido como de fato o PlayStation 5 Pro entrega uma imagem mais nítida. Nessa imagem, por exemplo, conseguimos ver facilmente como o Play 5 Pro ali na direita entrega uma imagem bem mais definida. Nessa outra imagem também podemos ver uma boa diferença. Notem como as árvores, os carros e a própria estrada está bem mais nítida no PlayStation 5 Pro ali na direita se comparado à imagem da esquerda. Nessa outra imagem também podemos ver uma grande diferença. Notem como aquele prédio no PlayStation 5 normal está bem mais granulado e a imagem até parece que está dando umas leves piscadinhas. Já no Play 5 Pro temos um resultado bem melhor. E nessa mesma imagem, se olharmos para aquela antena lá no fundo em cima do outro prédio, também podemos notar uma grande diferença de definição. Essa outra imagem também é bem legal, pois fica bem nítido a diferença de definição. Notem como no PlayStation 5 Pro nós conseguimos ler tranquilamente o que está escrito naquela placa verde. Já no Play 5 normal, as letras já ficam bem mais embaçadas. E é legal mencionar que os reflexos de Ray Tracing também foram um pouco aprimorados no PlayStation 5 Pro, como vocês podem ver através dessa imagem. Então, no caso desse jogo do Homem-Aranha, pelo menos nos testes que eu fiz até agora, eu diria que ele conseguiu aproveitar bem esse poder extra do PlayStation 5 Pro para nos entregar uma imagem mais definida. No entanto, tem um detalhe que é importante reforçar aqui para vocês. Essas imagens que a gente acabou de mostrar eram imagens com bastante zoom e de um cenário que estava bem distante do Homem-Aranha. Então, pessoalmente falando, pelo menos no jogo do Homem-Aranha, essa diferença só foi relevante do meu ponto de vista quando eu jogava bem próximo da televisão, pois nesse momento, daí sim, dava para ver essa diferença de definição. No entanto, jogando mais afastado da tela, como por exemplo a 2 metros de distância, essa diferença de definição era bem difícil de identificar a olho nu. Então, no caso do jogo do Homem-Aranha, se você ficar mais afastado da televisão, é muito improvável que você sinta uma diferença muito relevante entre o Play 5 normal e o Play 5 Pro. No entanto, como a gente mostrou nas imagens para vocês, no cenário de fundo, realmente existe uma diferença interessante. O segundo jogo que eu testei foi o Demon's Souls, e esse jogo me surpreendeu
surpreendeu porque o resultado aqui foi um pouco diferente se comparado ao jogo do Homem-Aranha. Por exemplo, no caso do Demon's Souls, eu achei que o ganho de definição do cenário a longa e média distância foi menos relevante. Até dava para ver ali que tinha uma definição extra, mas nada de muito surpreendente. No entanto, a gente teve aqui um ganho considerável de definição a curta distância, especialmente no nosso personagem principal. Então, nessa imagem, tentem perceber como de fato a nossa personagem ali na direita está mais definida. E isso fica bem fácil de perceber quando a gente olha para o chapéu de metal que ela está utilizando, ou então para aquela proteção de metal que está no ombro direito dela. Inclusive, para facilitar para vocês, a gente está dando um zoom ainda maior nessa imagem e reparem como realmente ali na direita o PlayStation 5 Pro está entregando para a gente uma imagem mais definida, diferente do PlayStation 5 normal na esquerda, que está mais granulado. E essa mesma diferença de definição também dava para notar em alguns itens próximos ali do nosso personagem, como por exemplo em algumas caixas. Mas algo que eu acho que poderia ter sido aprimorado ainda mais no Demon's Souls é a vegetação a curta distância. Até dá para ver que ela tem uma definição melhor, mas ainda assim acho que poderia ser algo mais relevante para diferenciar ainda mais em relação ao Play 5 normal. De qualquer forma, eu diria que um usuário mais exigente provavelmente ficaria assim satisfeito com esse ganho de definição, especialmente a curta distância, que o PlayStation 5 Pro conseguiu entregar pra gente. E antes de partir para o terceiro jogo, lembrando, pessoal, se estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, ajuda a aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube e ao mesmo tempo, dessa forma, a gente sabe que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se por acaso você é novo ou nova aqui no canal, já vai aqui uma super dica pra vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões e consoles. Então se você está procurando um Play 5 para comprar, uma televisão nova, vale super a pena entrar no grupo. Diariamente lá aparecem ofertas muito boas e é completamente de graça para entrar e participar. Então estamos aguardando vocês lá. E o terceiro jogo que eu testei foi o remake do The Last of Us Parte 1, e com esse jogo em especial eu confesso que eu me surpreendi bastante. E eu digo isso para vocês porque pelo menos na parte inicial ali do jogo eu não estava vendo diferença quase que nenhuma. No entanto, quando eu cheguei numa parte que tinha mais detalhes no cenário e uma vegetação um pouco mais densa, ficou bem fácil de ver a diferença, pois o PlayStation 5 Pro claramente estava entregando uma imagem mais definida. Nessa imagem, por exemplo, vejam como é bem fácil de perceber como o PlayStation 5 Pro ali na direita entrega uma definição bem maior em relação à vegetação se comparado à imagem do Play 5 normal. E um detalhe legal é que essa diferença de definição também era possível ver no próprio personagem que a gente controla. Nessa imagem, percebam como o cabelo e a roupa dele estão mais definidos no PlayStation 5 Pro na direita se comparado à imagem da esquerda. E algo que eu gostei do The Last of Us é que mesmo sentado um pouco mais longe da TV, ainda assim eu conseguia perceber uma diferença de definição a favor do Play 5 Pro. No entanto, é válido comentar que essa diferença pode variar bastante de cena a cena dentro de um mesmo jogo. Como eu comentei anteriormente, inclusive, quando eu estava no início do The Last of Us, eu estava achando a diferença bem pouca. O quarto jogo que eu testei foi o Ratchet & Clank, e eu diria que o desempenho dele foi bem semelhante ao jogo do Homem-Aranha, pois era mais fácil notar diferenças quando a gente observava o cenário a longa distância. Nessa imagem a gente pode ver claramente como o PlayStation 5 Pro ali na direita entrega uma imagem mais definida e com menos serrilhado se comparado à imagem da esquerda. Nessa outra imagem podemos ver exatamente a mesma coisa, uma grande diferença de definição a favor do PlayStation 5 Pro na direita. E vale mencionar que apesar de ser mais fácil de perceber essa diferença nos objetos a longa distância, se a gente prestar atenção no personagem principal, que é o personagem que a gente controla, também é possível ver ali uma melhora. Nessa imagem, tentem perceber como aquele robozinho que está nas costas do nosso personagem está bem mais definido no Play 5 Pro. Além disso, dá para perceber que a touca que ele está usando também está melhor no Play 5 Pro. E vamos agora para o quinto e último jogo, que é o Horizon Forbidden West. E no caso desse jogo, eu diria que atualmente ele é provavelmente o jogo mais bonito da geração, especialmente rodando agora no PlayStation 5 Pro, pois mesmo no modo de 60 quadros por segundo, ele consegue entregar pra gente uma imagem
imagem bem definida. E como vocês conseguem ver através dessas imagens mais aproximadas, realmente dá para perceber como o PlayStation 5 Pro ali na direita consegue entregar pra gente uma imagem mais nítida, e isso fica bem evidente quando a gente presta atenção na vegetação e nas folhas das árvores. E esse ganho de nitidez também é possível notar em outros objetos do cenário. Nessa imagem, reparem que aquelas colunas de ferro ali no PlayStation 5 normal na esquerda estão mais granuladas se comparado ao PlayStation 5 Pro na direita. Nessa outra imagem nós podemos ver uma diferença na cachoeira. Então reparem como no PlayStation 5 normal a água é menos nítida se comparado à versão Pro do console. E outra imagem legal é essa que estamos mostrando agora, pois nessa imagem podemos notar como a vegetação lá no fundo de fato está melhor no Play 5 Pro. No entanto, também é possível notar que o cabelo da nossa personagem está um pouco mais nítido no console da direita. Só que tem um detalhe relevante que é o seguinte: como eu falei, quando a gente faz uma análise mais aproximada da imagem, fica bem claro e bem fácil de ver como o Horizon Forbidden West aqui no Play 5 Pro de fato tem uma imagem melhor se comparado ao Play 5 normal. E como eu falei anteriormente, eu arrisco dizer que o Horizon Forbidden West, especialmente no Play 5 Pro, provavelmente é o jogo ou um dos jogos mais bonitos dessa geração. E eu sei que falando dessa forma, eu posso passar a sensação que vendo aqui pessoalmente, é muito fácil de ver a diferença entre um e outro console. No entanto, é bom destacar que a olho nu jogando aqui na frente dessas televisões, nem sempre essa diferença é tão fácil de perceber. Por exemplo, como eu comentei lá no início do vídeo, nos próximos dias aqui no canal eu vou fazer um vídeo bem legal, onde eu vou chamar algumas pessoas para ver lado a lado o Play 5 Pro no lado do Play 5 normal, para ver se as pessoas conseguem identificar alguma diferença na qualidade de imagem. E no caso do jogo Horizon Forbidden West, eu já fiz esses testes e eu notei que as pessoas não conseguem identificar a diferença logo de cara. Geralmente, em média, eu fiz os cálculos e as pessoas estavam demorando mais de 2 minutos para conseguir decidir qual era o Play 5 normal e qual era o PlayStation 5 Pro. E eu acho que esse é um dado relevante para passar para vocês, porque fica bem nítido como a diferença não é aquela do tipo, caramba, já olhei e já tenho certeza qual é o PlayStation 5 Pro, sabe? Você tem que prestar ali um pouco de atenção aos detalhes para ter 100% de certeza. Inclusive, eu até queria fazer mais testes com Horizon Forbidden West aqui atrás, porque eu lembro que quando eu zerei esse jogo no meu PlayStation 5 normal, que eu comprei lá no lançamento, eu lembro que algumas partes do mapa eu conseguia perceber mais nitidamente uma perda de resolução. No entanto, como eu não cheguei nessa parte do jogo no PlayStation 5 normal, infelizmente eu não consegui mostrar essas imagens aqui para vocês. De qualquer forma, se esse vídeo aqui tiver um bom número de visualizações e gosteis, provavelmente a gente vai fazer mais vídeos como esse aqui no canal. Mas depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, agora vem a grande pergunta: será que vale a pena estar comprando o PlayStation 5 Pro? Quando eu liguei o PlayStation 5 Pro pela primeira vez e coloquei no lado do PlayStation 5 normal, eu confesso para vocês que eu estava achando a diferença na qualidade de imagem extremamente pequena em todos os jogos que eu estava testando. No entanto, à medida que eu ia testando repetidamente esses mesmos jogos, ficava cada vez mais fácil para eu conseguir identificar a melhora do PlayStation 5 Pro se comparado ao Play 5 normal. Então, atualmente eu diria para vocês que a diferença da qualidade de imagem desses dois consoles rodando no modo desempenho não é tão pequeno assim como algumas pessoas dão a entender na internet, mas ao mesmo tempo eu não diria que é uma diferença gigantesca. Eu diria mais que está ali para uma diferença moderada, a depender do jogo e também a depender ali da parte do cenário que a gente está dentro desse jogo. No entanto, de forma geral, eu ainda diria para vocês que para a maioria das pessoas não vale a pena comprar o PlayStation 5 Pro nesse momento. E eu digo isso para vocês porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Play 5 Pro está custando em média mais de R$3.000 a mais se comparado ao Play 5 normal. E pelo menos do meu ponto de vista, pelos testes que eu fiz, eu não acho que essa diferença de R$3.000 seja justificável. Se a diferença de preço fosse ali no máximo de R$1.500, nesse caso em particular eu até diria que valeria a pena, porque você estaria pagando R$1.500 em um console mais poderoso e que ao mesmo tempo tem a vantagem de ter um SSD de 2 teras, diferente do Play 5 normal que tem um SSD menor. Então se a diferença fosse essa de uns R$1.500, eu diria que sim, poderia valer a pena. Só que R$3.000 eu acho que é um preço quase que injustificável, pelo menos aqui no Brasil. E quando eu lembro do fato que o PlayStation 5 Pro nem vem com leitor de disco, fica ainda mais
mais difícil de defender esse preço de R$3.000 a mais. E antes de encerrar esse vídeo, é bom reforçar para vocês que a grande maioria das imagens que a gente mostrou aqui eram imagens com zoom bem aproximado ali na televisão. E eu fiz isso porque era mais fácil dessa forma de vocês visualizarem as diferenças. No entanto, quando vocês estiverem jogando normalmente, com certeza vocês não vão estar jogando com zoom ali na tela. Então, para vocês saberem se realmente vale a pena comprar o PlayStation 5 Pro, eu diria que é muito importante você levar em consideração a forma como você vai jogar nele. Por exemplo, no meu caso, eu testei o PlayStation 5 Pro numa televisão de 55 polegadas. E eu percebi que quando eu ficava a mais de 2 metros de distância, era muito difícil identificar as diferenças do PlayStation 5 Pro se comparado ao Play 5 normal. Então, se você sabe que é uma pessoa que geralmente fica mais afastada da televisão na hora de jogar, nesse caso pode ser uma boa justificativa para você economizar dinheiro e ficar no Play 5 normal. Mas é claro que essa questão também vai depender muito ali do tamanho da sua TV. Se você tiver uma televisão de 75 polegadas, por exemplo, muito provavelmente a diferença ficaria um pouco mais visível entre esses dois consoles. Um outro detalhe que vale a pena comentar é que nesse vídeo aqui eu testei 5 jogos, mas honestamente falando, a minha vontade mesmo era de ter testado ali pelo menos uns 10 jogos diferentes, até porque, como eu mencionei lá no início do vídeo, existem alguns jogos que incrivelmente parece que estão rodando pior graficamente no Play 5 Pro se comparado ao Play 5 normal. Eu só não comprei esses jogos porque todos eles estavam acima de R$300, sabe? Então por isso eu acabei ficando nesses jogos que particularmente eu já tinha, e todos esses jogos estavam rodando melhor no meu ponto de vista no Play 5 Pro se comparado ao Play 5 normal. De qualquer forma, o simples fato de existirem alguns jogos que rodam pior graficamente no PlayStation 5 Pro só mostra que, como na nossa indústria de games, a gente tem vários estúdios que têm um controle de qualidade extremamente baixo. E vale a pena reforçar que essa questão, mesmo que sejam com poucos jogos, mancha bastante a imagem do Play 5 Pro, sabe? Porque a Sony lançou ele para ser um console mais poderoso, para rodar os jogos a 60 quadros por segundo sem ter uma perda muito grande na qualidade de imagem. E esse tipo de questão mancha bastante aí a reputação do Play 5 Pro. E além de tudo isso que eu já falei, também acho que vale a pena destacar que eu estou fazendo esse vídeo aqui mais ou menos cerca de um mês e meio depois do lançamento do Play 5 Pro. Então também vai ser interessante a gente ver a médio prazo como é que vai ser a diferença dos jogos no futuro. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a minha experiência até o momento jogando no PlayStation 5 Pro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daí agora vai de cada um decidir se vale ou não vale a pena estar investindo dinheiro no PlayStation 5 Pro. Mas então o vídeo foi esse, valeu a todo mundo que chegou até o final desse vídeo. Não esqueça de dar gostei, de estar se inscrevendo no nosso canal e também estar entrando lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!